Então, pessoal, muito bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Vamos iniciar nossa aulinha agora, com a graça de Deus, tá certo? Hoje nós vamos falar de dois assuntos importantes, né? Essa semana tem sabatina, tá? Então, nós vamos falar sobre delineamento em blocos casualizados e delineamento em quadrado latino. Nós vamos falar os dois juntos, porque são muito parecidos um com o outro, tá certo? Nós vamos falar esses dois juntos hoje, tá? Nossa aula hoje vai ser disso, ok? Lembrando que a nossa prova ainda está lá, né? Vocês podem fazê-la, tá? Não esqueçam de fazer a sua provinha, né? Aliás, mentira, a prova de vocês já acabou, né? A prova, eu estou fazendo confusão com a turma, desculpa. Que é a outra turma que eu tenho que lançar a aula, desculpa, pessoal. A prova de vocês será semana que vem. Eu queria, era essa informação que eu precisava de falar para vocês, né? Então agora a gente fecha o assunto para a próxima prova já, né? A gente pegando esses dois assuntos. Então, se vocês olharem lá naquela planejamento, semana que vem nós temos prova. Nós não temos aula, mas temos prova, ok? Então, terça que vem eu lanço a prova nossa, é a segunda prova, né? E fica faltando só mais uma prova só, tá certo? É a turma de. Eu fiz confusão com a turma de melhoramento que a prova foi essa semana, tá? Desculpa aí. Então, pessoal, atenção, semana que vem nossa provinha, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aulinha. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Deixa eu primeiro abrir já de uma vez. Vai abrindo a nossa apresentação para a gente começar. Só um minuto. Vai, o que está acontecendo? Espera aí, pessoal, meu computador aqui está dando não está querendo fazer um negócio que eu estou pedindo para fazer. Deixa eu tentar pela última vez. Danadinho. Agora foi. Então vamos lá, deixa eu apresentar agora sim, meu danadinho aqui não estava querendo abrir a minha apresentação. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje, nós vamos então ver hoje, primeiro momento, o delineamento em blocos casualizados, e depois nós vamos ver a situação do DQL, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai parando. Bom, quando é que a gente tem uma situação de blocos casualizados? Apesar que a gente já falou isso nas outras aulas, né? Toda vez que minhas unidades experimentais não forem homogêneas, eu tenho uma situação de blocos casualizados, tá certo? Ou de quadrado latino. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho quando a gente aplica um, quando a gente aplica o outro. Então, veja bem, quando eu vou lá, por exemplo, fazer um experimento a campo, e eu tenho lá as minhas parcelas, as minhas unidades experimentais, onde eu vou aplicar os meus tratamentos, né? E essas parcelas, elas não são homogêneas, eu preciso fazer, então, esse teste de forma que todos os grupos de parcelas recebam os mesmos tratamentos. Vou dar um exemplo de forma prática para a gente entender. Vamos imaginar que você vai fazer uma experimentação, né? Sei lá, avaliar aí um tipo de ração para bovinos, certo? E tem disponível lá, por exemplo, né? Vamos supor que você tinha lá 3 tratamentos, sei lá, você tinha 3 tratamentos lá que você queira aplicar, né? Com níveis diferentes, poderia ser, por exemplo, fontes diferentes de carboidratos, né? Ou forrageiras, por exemplo, diferente, algum teste de digestibilidade, alguma coisa assim. E digamos que você então tenha, né, 3
três tratamentos, e você teria disponível lá, por exemplo, sei lá, 27 animais. Mas desses 27 animais, 9 são da raça Gir, 9 são da raça holandesa, por exemplo, e 9 são da raça Jersey. Então, imagina que você tem 3 raças lá, né? Então, não teria como você aplicar, por exemplo, você poderia falar assim, bom, então nós vamos aplicar esse tratamento, vou fazer o seguinte, né? Vou separar as 3 raças, como eu tenho 9 de uma, 9 da outra e 9, né? 9, 9, 9, eu vou pegar um tratamento e vou sortear ele, né? E vamos ver qual raça que ele vai cair. Aí, sei lá, o tratamento 1 caiu na raça Giro, o tratamento 2 caiu na raça holandesa e o tratamento 3 caiu na raça Jersey. O que pode acontecer? De acordo com a sua, né, a sua variável resposta, que você for medir nos animais, né, que você for pegar, por exemplo, nos animais, pode ser um monte de coisa, pode ser peso, né, ganho de peso, poderia ser produção de leite, um monte de coisa que a gente poderia avaliar aí, né, de repente, a raça ia influenciar, vocês concordam? Né? Porque são animais completamente diferentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, um taurino grande, que é o holandês, né? Que é, né, um taurino europeu, né, grande. Eu tenho outro taurino europeu pequeno, que é a Jersey, né? E tem um zebuíno, que é o Gir. Então, eu tenho 3 raças completamente diferentes em termos de estrutura corporal, de tamanho corporal, de necessidades básicas, né? Então, totalmente diferente. Pode ser que um dos tratamentos, eles acabam sendo favorecidos, né, pela raça que ele caiu, né? E aí você vai ter uma resposta diferente. Você vai falar assim, olha, sei lá, o tratamento 2, que caiu lá na raça holandesa, foi o que deu maior produção de leite. Mas, ora, a raça holandesa já não é uma raça que produz mais leite que as demais, né? Ou, de repente, você pode falar assim, bom, o tratamento 3 foi o que deu mais gordura no leite. Mas a raça Jersey não é uma raça que já produz mais gordura naturalmente, né? Então, você acaba tendo um efeito de confundimento, que a gente chama de estatística, que é quando, por exemplo, um tratamento ele cai, né, com determinada unidade experimental, mas não sabe se o efeito na variável resposta veio do próprio tratamento ou se veio da própria unidade experimental, né, pela diferença dela. Então, qual que seria o jeito correto de fazer? Ora, o jeito correto seria a gente fazer um bloco com cada uma das 3 raças. O que é isso, professor? Bom, o bloco seria o seguinte: eu iria aplicar os 3 tratamentos na Jersey, os 3 tratamentos na raça Gir e os 3 tratamentos na raça holandesa. Ou seja, todas as 3 raças receberiam os 3 tratamentos ao mesmo tempo. Desta forma, o que acontece? Eu consigo eliminar, ou pelo menos eu consigo ter noção se aquele efeito daquela, né, daquela não homogeneidade das minhas unidades experimentais, né, se ele pode ser importante ou não para as respostas das minhas variáveis respostas dos meus tratamentos. Então, o que a gente faz é exatamente isso. Então, quando as unidades experimentais não são homogêneas, existe alguma coisa que eu estou percebendo que elas são heterogêneas, e a gente brincou aqui, nós falamos aqui em relação a 3 raças, mas poderia ser, por exemplo, a idade dos animais, né? Animais mais velhos, animais mais novos, você sabe que raça em vacas a gente conta mais por ou em meses, ou no caso de vacas, né? No caso de vacas adultas, a gente conta em termos de parição, né? Vaca de primeira cria, de segunda cria, de terceira cria, por exemplo, né? Então, a gente poderia, então, blocar, que a gente chama, que é quando você divide essas unidades experimentais em grupos menores que são mais semelhantes ou mais homogêneos entre si, tá? Então, o correto seria isso. Então, a gente pegaria, por exemplo, a raça Gir, separaria lá, né? Então, eu tenho lá 9 animais da raça Gir, eu tenho 3 tratamentos, então eu pegaria 9 papeizinhos. De que forma?
3 papeizinhos com tratamento 1, 3 papeizinhos com tratamento 2 e 3 papeizinhos com tratamento 3. Colocava isso aí dentro de uma sacolinha, né? Chacoalhava lá, misturava e pegava o primeiro tratamento e observava se o primeiro tratamento correspondia, né? Qual animal ia receber ele. E faria assim para todos da raça Gia. Depois eu faria a mesma coisa com a raça holandesa. E depois eu fazia a mesma coisa com a raça Jersey. Tá certo? Então é uma coisa simples de fazer e uma resposta muito simples da gente obter. Tá? Isso é que é formar blocos. Tá bom? Bom, então, agora que vocês entenderam quando a gente aplica blocos, o que eu posso dizer é o seguinte: toda vez que a gente vai fazer um experimento a campo, o ideal é que você faça em bloco. Mesmo que às vezes você não identifica, desculpa, pessoal. Mesmo que você de repente não identifica o, a homogeneidade das unidades experimentais. A galera da agronomia faz isso muito mais prático do que a gente. Toda vez quando eles vão fazer, por exemplo, experimento a campo, eles vão lá e já fazem lá automaticamente em blocos categorizados. Tá certo? Eles pegam lá as diversas áreas que eles querem, por exemplo, plantar e dividem aquelas áreas em pequenas porções e ali eles fazem como se fosse um bloco cada uma daquelas áreas. Qual é a grande vantagem disso? Bom, esse efeito de bloco pode existir ou não, daqui a pouco a gente vai explicar quando existe um efeito de bloco, quando não existe. Mas eles já fazem previamente a fim de que eles já tenham uma resposta, né, daquele efeito, certo? Nós, da zootecnia, muitas vezes a gente não faz o experimento de cara em blocos. A gente olha mais ou menos se houve ou não diferença entre os animais ali, por exemplo, né? Mas em algumas situações é interessante já fazer em bloco, porque vai que tenha bloco, né? A menos que você esteja trabalhando, por exemplo, com animais da mesma raça, né? Animais de mesma idade. Mas se você está trabalhando com animais de diferente idade, por exemplo, é interessante você já fazer o efeito de bloco, você verificar. Muitas vezes esse efeito de bloco pode ser, por exemplo, machos e fêmeas, né? Digamos que você está fazendo, por exemplo, uma avaliação, quiser fazer uma nutrição, por exemplo, uma ração, sei lá, né, uma fonte de concentrado, uma mesmo de volumoso, para novilhos e novilhos em crescimento, por exemplo, né, no caso de gado de corte. Você pode, né, puramente já fazer um bloco em relação ao sexo, né, machos e fêmeas. Então, o bloco seu vai ser, né, os tratamentos eu vou ter que aplicar todos eles para macho, vou ter que aplicar todos nas fêmeas, para a gente ver se há diferença entre esses indivíduos, tá certo? Nós fizemos agora há pouco um experimento, foi do professor Wallace, eu que fiz as análises estatísticas lá. Eram os alunos dele de TC, né, trabalho de curso, tinham 2 touros, né, que eles queriam comparar esses touros, quais eram touros para deixarem melhores filhos, por exemplo, né, então eles compraram o sêmen de 2 touros, queriam comparar esses 2 touros. O que eles fizeram, então? Eles pegaram e fizeram, separaram, fizeram um bloco, machos e fêmeas, né, porque o touro deixou tanto descendentes machos quanto descendentes fêmeas, né. Então eles fizeram essa comparação entre os machos e as fêmeas, e aí o bloco, nós usamos o bloco, por exemplo, né, os tratamentos eram os touros, né, touro A e touro B, e o bloco era machos e fêmeas, né, porque não poderia comparar, por exemplo, não é justo comparar crescimento, né, ganho de peso de macho e ganho de peso de fêmea, que tem diferença. Então foi interessante. E houve o efeito bloco, né? Não houve diferença entre os 2 touros, né? Mas houve diferença entre os blocos. Os machos ganharam mais peso do que as fêmeas. Tá bom? Então aqui é um exemplo muito interessante. Vocês já viram esse exercício em algum momento aí, mas não com essa situação de blocos. E aquele exercício que eu gosto de falar é o seguinte, que os dados da tabela abaixo referem-se ao ensaio sobre a influência de dosagem, né, de potássio e de óxido de potássio aplicado ao solo, nas propriedades da forrageira braquiária decúbias. Então, a pessoa ia fazer uma aplicação, né, de óxido de potássio, né, em braquiárias decúbias, e aí queria saber a propriedade da forrageira, né. A característica selecionada para análise foi a proteína bruta por hectare, e o ensaio foi conduzido segundo delineamento em blocos casualizados. Por que ele usou bloco casualizado? Porque ele conhecia que tinha 3 tipos de solos na região. Então, ele aplicou isso no tipo de solo, no solo 1, aplicou também no solo 2 e aplicou também no solo 3. Note que ele aplicou todos os tratamentos, o A, o B, o C, o D e o E, nos 3
tipos de solos, que o solo 1, solo 2 e solo 3, né? E ele quer saber se há diferença estatística entre eles, né? Então, olha só, esse aqui é um exemplo, depois a gente vai ver até que essa análise aqui, ela é um pouco melhor ser feita em regressão, né? Mas só para a gente ter um exemplo aqui, para a gente exemplificar como trabalhamos, né, com o delineamento em blocos casualizados, por exemplo, né? Então, galera, veja bem, eu tenho então o tratamento A, que era 40 quilos, né, por hectare de K2O, 60, o tratamento B, que era 60 quilos de K2O, o tratamento C, que era 80 quilos, o tratamento D, que era 100 quilos de K2O por hectare, e o tratamento E, que era 120 quilos de K2O por hectare, né? E ele queria saber, né, deseja-se saber qual desses tratamentos é o melhor, né? Então, a ideia, o que a gente vai focar aqui, lógico, é nos tratamentos. Nós estamos querendo saber as respostas dos tratamentos, quais desses tratamentos tem melhor resposta. E ele aplicou, então, nos 3 blocos, que é referente aos 3 tipos de solo. Como que a gente resolve isso, então? Vamos lá. Para a gente deixar aqui nossa resumindo a tabela aqui, primeira coisa que nós vamos lançar é a hipótese. E qual a hipótese nós vamos lançar? A que a gente sempre lançou, que o tratamento A é igual ao B, que é igual ao C, que é igual ao D, que é igual ao E, que não há diferença entre os tratamentos. E a gente coloca, então, como hipótese alternativa, que não H0, indicando o seguinte, olha, pode estar acontecendo qualquer coisa, menos que esses caras sejam iguais. Ok? Aí, no quadro da análise de variância, ele tem uma coisa diferente. Eu até deixei aqui um espacinho para vocês entenderem. No quadro do DIC, eu só tinha tratamento, resíduo total, lembra? Agora vai aparecer o efeito de blocos. Então, agora nós vamos ter que considerar o bloco também. Isso muda muito pouco na análise, mas é muito importante como resposta. O que a gente vai fazer então agora? Ora, o total continua da mesma forma. Se a gente contar aqui, ó, eu tenho 3 blocos aplicado a 5 tratamentos, 3 vezes 5 dá 15, então eu tenho 15 unidades experimentais. Só que, como eu tenho 15 unidades experimentais, o grau de liberdade me toma 1, eu fiquei com 14, né? Então, 15 menos 1, 14 aqui, ó, certo? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui 10, aqui 15, menos 1, 14. Pronto. Por tratamentos, quantos tratamentos eu tenho? Então, são 5 tratamentos, menos 1 dá 4, né? E aí, o bloco, quantos blocos eu tenho? 3 blocos. Só que o grau de liberdade também toma 1, então, do bloco. Então, fica 2. Então, olha só, de novo, o total eu tenho 15 menos 1 dá 14, o tratamento eu tenho 5 tratamentos menos 1 dá 4, e o blocos eu tenho 3 blocos menos 1 fica 2, né? Então, o que sobrou para mim? Sobra 14 menos 4 menos 2, 8, né? Então, sobrou 8 graus de liberdade no resíduo. Então, agora o resíduo não é mais só total menos tratamento, vai ser total menos tratamento menos bloco. Então, por isso que apareceu 8 aqui. Para obter a soma de quadrado, nós vamos continuar obtendo a soma de quadrado da mesma forma que a gente fazia antes, para totais, né, e para tratamentos. E a soma de quadrado de blocos é que vai mudar um pouquinho, a gente vai entender como é que pega ela, mas é da mesma forma que a gente faz tratamentos, tá? E por fim, soma de quadrado de resíduo também, que a gente vai ter por diferença. Vamos lá, totais não muda. Totais vai continuar sendo a mesma fórmula, ou seja, eu vou lá pegar 7,62 elevado ao quadrado, vou pegar o 9 elevado ao quadrado, 7,93 elevado ao quadrado, 8,14 elevado ao quadrado, até o último aqui, que é 9,21, que eu vou levar ao quadrado. Então, não muda nada disso aqui. Menos, aí eu vou pegar a soma de todo mundo, 7,62, 8, né, 9, 7,93, até o último lá, que é 9,21, somar todos eles sem elevar ao quadrado. Depois que eu obter a soma final, que eu sei que essa soma final aqui vai dar 129,83, eu vou levar ela ao quadrado e dividir por 15. Por que 15? Porque é o número de unidades experimentais que eu tenho. Então, olha lá que eu falei para vocês, ó. Essa primeira parte está 1.134,36. Se eu pegar todo mundo aqui e levar ao quadrado e depois somar, dá 1.134,36. Mas se eu pegar a soma de todo mundo, sem elevar ao quadrado, dá 129,83.
Eu elevo ao quadrado e divido por 15. E aí eu vou ter o corretor aqui, né? Ou a correção, que dá 1.123,72. A diferença desses dois aí, 10,64. Esse valor de 10,64 é o valor que a gente vai ter que dar soma de quadrado de total. Vai aparecer cá embaixo. Aí, tratamento, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Como é que a gente fazia antes? Olha, eu pegava o total de tratamento, que era 24,55, mais 25,16, tudo ao quadrado, né? Mais 24,23 ao quadrado, mais 26,54, mais 29,35 ao quadrado. E vou dividir isso agora por 3, porque todas essas medidas aqui vieram de 3 médias que eu somei. Então, ó, 1, 2, 3. Então, como eu obtive 24,55 através de 3 médias somadas, eu tenho que dividir aqui por 3. E tem que fazer isso para cada um deles, tá certo? Então, ao fazer isso, o que eu vou encontrar? Se eu somar todo mundo aqui... esse aqui mantém, né? É o mesmo do exercício anterior, né? Isso aqui não muda. Então, eu vou ter 3.372,62 dividido por 3, né? Isso vai dar 1.129,54. E note que esse valor aqui é o mesmo do passado lá, 1.123,72. É a correção. É o 129,83 elevado ao quadrado dividido por 15, tá certo? Se eu fizer isso, dá 5,82 que vai aparecer aqui, ó, lá nos tratamentos. E os blocos? Olha, o efeito de bloco, que é o efeito dos 3 tipos de solos, vamos ver qual é o efeito que dá? Bom, então eu vou fazer da mesma forma, ó, vou pegar aqui, ó, 41,15 elevado ao quadrado, 47,13 elevado ao quadrado, 41,55 elevado ao quadrado, e agora eu preciso dividir por quanto? O professor errou, coloquei aqui por 3, está errado. Aqui tem que ser dividido por 5, ó, só aqui que está errado. Ah, está certo. Deixa eu até salvar aqui para a gente não errar mais. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Então, dividir por 5. Por que por 5, professor? Não entendi por que tem que dividir por 5. Ora, 41,15 não vieram de 5 médias, né? 47,3 não vieram de 5 médias. 41,55 não vieram de 5 médias. Então, por isso que eu tenho que dividir aqui por 5. Simplesmente por causa disso. Então, se eu dividir, se eu somar tudo aqui ao quadrado, vai dar 5.640,96. Ao dividir por 5, isso dá 1.128,19. E, de novo, eu vou diminuir da correção, que é sempre o mesmo valor. 129,83 elevado ao quadrado, dividido por 15, que dá 1.123,72. Feito isso, o efeito de bloco, então, vai ser, na soma de quadrado de bloco, 4,47, que vai aparecer do lado de cá. A parte difícil passou. Então, note que a gente achou quanto que foi o total, achamos quanto foi o tratamento, quanto foi o bloco. Agora, para achar o resíduo, a gente vai achar o resíduo por diferença. Então, eu vou pegar lá o soma de quadrado de resíduo, vou pegar, então, quanto que vale o totais, né? O soma de quadrado total? 10,64. Quanto que vale o soma de quadrado de tratamento? 5,82. Quanto que vale o valor de soma de quadrado de blocos? 4,47. Então, nós vamos fazer essa diferença aí, ó, igual a gente fez aqui no grau de liberdade. Ora, 14 menos 4 dá 10, menos 2 dá 8. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, 10,64, que é o total, menos 5,82, menos 4,47. Sobrou 0,35 para o resíduo. Pronto. Então, aqui o resíduo está pronto. Para os quadrados médios, vocês já sabem. Como é que a gente obtém quadrado médio? É sempre soma de quadrado dividido pelo correspondente do grau de liberdade. Então, eu vou dividir 5,82 por 4. Olha lá, vai dar 1,46. Vou dividir 4,47 por 2, que vai dar 2,24. E vou dividir 0,35 por 8, que dá 0,04. Pronto, né? Dá um pouco menos que 0,04, né? Porque se a gente multiplicar 0,04 por 8, dá 0,32. Só que tem um número aqui a mais aqui na terceira casa que a gente vai arredondar só para 2 casas, tá bom? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora?
calcular o F, né? Olha que facilidade. Se eu fizer lá, ó, F calculado de tratamento, porque afinal de contas, o que importa para nós é os tratamentos, né? Então, olha aqui, ó, quadrado médio do tratamento, 1,46. Quadrado médio do resíduo, 0,04. Divide 1,46 por 0,04, dá 36,5. Pronto. Aí, eu vou pegar o F tabelado do grau de liberdade de tratamento, que vale 4, e do grau de liberdade do resíduo, que vale 8. Nós vamos olhar isso, por exemplo, a 5%. Então, 4 e 8 a 5%. Preciso ir lá na tabela do F. Vamos lá na tabela do F. Ó, 4 e 8. Então, vai ser 4 na coluna e 8 na linha. Opa, 3,84. Está aqui, ó, bonitinho. 3,84. 4 e 8. Tabela do teste F é 5%. Né? Então, 3,84, que é o meu F tabelado. Vamos comparar isso aí? Olha, F calculado maior que F tabelado, rejeita a hipótese inicial. Então, há diferença entre esses tratamentos, né? Rejeitei a hipótese, né? Há pelo menos um desses tratamentos que difere dos demais, tá? Da agora para frente, o que eu preciso fazer? Aplicar um teste de Tukey, Duncan, Sheffield, Dunnett, para eu saber qual é o melhor. Qual é o melhor tratamento aqui, certo? E aí? E aí, galera? Para por aqui? Não. Eu preciso agora observar o efeito de bloco. Vamos ver se tem efeito de bloco? Então, olha só. Eu vou fazer um quadrado médio de bloco, que é 2,24, dividido pelo o quadrado médio do resíduo. Eu vou calcular o F calculado de bloco. Quando eu fizer o F calculado de bloco, eu vou achar 56. Olha lá, se eu dividir 2,24 por 0,04, pronto, 56. Se eu achar 56, vamos lá então. F tabelado, então, vai ser igual a quanto? Grau de liberdade de bloco, que vale 2, e grau de liberdade de resíduo, que vale 8. Então, o F tabelado, eu vou encontrar um F tabelado, igual eu fiz para tratamentos, vou fazer agora para blocos. Só que tratamento eu usei 4 e 8. Agora, para blocos, eu vou usar 2 e 8. E lá na tabela, ó, 4 e 8 era esse, 2 e 8 é esse aqui, ó, 4,46. Então, eu vou usar 4,46 aqui e vou comparar. Olha lá, F calculado 56, F tabelado 4,46, o efeito de bloco, então, ó, F rejeitou H0, né? Só que aqui nós não temos um H0 para a gente rejeitar. O que a gente faz? Para que a gente faz isso, então? A gente só faz isso para saber se o efeito de bloco foi significativo ou não. Como que eu acho isso? Bom, se rejeitar H0, eu falo que o efeito foi significativo. Se eu não rejeitar H0, eu falo que o efeito foi não significativo. Dizer que foi significativo indica o seguinte, veja bem, você fez um experimento em DBC e está correto. Realmente há diferença entre aqueles blocos. Se você não tivesse feito o efeito de bloco, seu experimento estava errado. Então, na verdade, quando você faz esse efeito de bloco aqui, depois você faz o F calculado, o F tabelado de efeito de bloco, é para conferir se você realmente deveria ter feito esse exercício em bloco ou não. Está vendo a importância, a diferença? Ora, professor, então quer dizer então que como o F calculado foi maior que o F tabelado, houve efeito de bloco, significa que o experimento está correto? Sim, significa que o experimento está correto. Mas se não tivesse, e se tivesse acontecido o contrário, que o efeito que o F calculado fosse menor que o F tabelado, o que ia acontecer? Bom, o que ia acontecer é o seguinte, ia acontecer que o seu efeito de bloco ia ser não significativo. Dizer que ele é não significativo significa dizer o seguinte, olha, não existe efeito de bloco quando você está achando que tem. Você achou que tinha diferença entre esses tipos de solos, mas eles não são diferentes, eles são iguais. Aí você pode fazer toda a nova novamente, você faz uma nova a nova, só que sem blocos. Você vai fazer ela em DIC. Você pega o experimento, onde era bloco, você coloca como repetição e faz tudo como se fosse um DIC normal. Tá certo? Isso é muito importante, galera, porque é o seguinte, porque você aumenta ainda mais a chance de rejeitar H0 dos tratamentos. Tá certo? Por isso a importância. Tá? Então, pessoal,
a grande sacada do DBC, e possivelmente, né, muitos trabalhos são feitos em DBC, né, a maioria dos trabalhos são feitos em DIC ou DBC, é justamente por causa disso, para você poder separar o efeito de bloco, quando ele pode existir ou não, tá? Vamos ver uma situação agora, que é o seguinte, quando eu tenho esse efeito de bloco duas vezes. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só. O objetivo de um experimento foi estudar o efeito da época de castração no desenvolvimento e produção de suínos. Então, dispunha-se para esse estudo de 5 matrizes da mesma raça, então as matrizes eram da mesma raça, que foram submetidas à mesma alimentação e manejo durante o período de gestação. Os tratamentos foram, olha que interessante, castração aos 56 dias de idade, castração aos 7 dias de idade, castração aos 36 dias de idade. Então, tratamento A, castração aos 56 dias. Os animais iam nascer, os filhos dessas porcas iam nascer e iam ser castrados aos 56 dias. Depois, o segundo tratamento era, os indivíduos iam nascer e iam ser castrados 7 dias depois. O terceiro tratamento era a castração dos filhos dessas porcas aos 36 dias de idade, né? O tratamento D, os animais iam manter inteiros, não iam ser castrados. E o tratamento E, castração aos 21 dias de idade. Então, note que eles estão olhando castração aos 7, aos 21, aos 36 e aos 56 dias, e inteiros. Eles queriam comparar, né, para saber qual é o melhor período de castração desses animais. Entretanto, veja bem, né, que aconteceu? Foi utilizado o delineamento em quadrado latino buscando controlar a variação entre leitegadas, que ele né, considerou as linhas. O que é isso? Era o tamanho de leitegada. Não tem como a gente conseguir, às vezes, no experimento, 5 fêmeas que dê o mesmo tanto de leitegada, né? Quem não sabe o que é tamanho de leitegada é o número de leitões que uma porca tem por parto. Isso chama tamanho de leitegada. Normalmente, as porcas parem, em média, de 11 a 12 leitões por parto. Mas tem porcas né, tem fêmea que pare mais leitões, tem fêmea que pare menos leitões, tem fêmea, por exemplo, que pare 15, tem fêmea que pare 10. Nós temos uma variação aí. Então, como houve variação entre essas 5 porcas, elas não tiveram leitegadas, o mesmo número de leitegadas, então ele separou isso aí, né? Pelas leitegadas, tá certo? Considerando, lógico, não que uma porca teve 1, 2, 3, 4 ou 5 leitões, não. É que foram 5 tamanhos de leitegada diferentes. Poderia, por exemplo, uma porca deu 10, a outra deu 11, a outra deu 12, a outra deu 13 e a outra deu 14. Um exemplo, tá certo? Então, ele separou por leitegadas. Por quê? Porque isso tem diferença no peso do leitão. O leitão nasce de peso diferente. Quanto menor o tamanho de leitegada, maior chance do leitão nascer maior. Tá certo? Porcas que dão leitegadas maiores, 15 leitões, tem porca que dá 18 leitões, por exemplo. Os leitõezinhos são menores um pouquinho. Tá bom? Na natureza, as coisas têm que ser compensadas, né? Além disso, ele também teve uma variação de peso inicial dos leitões. Lembra? Os leitões não têm o mesmo peso, eles não nascem com o mesmo peso. Então, né, não é justo você comparar o ganho de peso do animal que nasceu mais leve com quem já nasceu mais pesado. E aí, o que eles avaliaram, então? Eles avaliaram os ganhos de peso em quilos após o período experimental, que foram de 28 semanas. Né? Então, aqui todos apresentados na tabela. Então, está aqui tudo isso aí. Note, pessoal, que agora eu não tenho mais um efeito de bloco, eu tenho 2 efeitos de blocos. Qual que é os tratamentos? Os tratamentos são as castrações. O que ele quer medir nas castrações? O ganho de peso. Só que ele tem 2 efeitos de blocos ao mesmo tempo. Ele tem o efeito do tamanho da leitegada e do tamanho do peso inicial dos leitões. Então, são 2 efeitos de blocos, e não mais um. Tá certo? Aí, pessoal, nesse sentido, quando eu tiver mais de uma, né, variação nas minhas unidades experimentais, eu tenho que aplicar um outro experimento, que é um outro delineamento, que é o quadrado latino. Então, agora vocês conseguem entender. O delineamento em bloco casualizado é quando eu tenho uma
eu identifico uma fonte de variação, né? Quando eu identifico duas fontes de variação, eu faço o DQE. E se eu identificar três, chega um limite, dois é o limite. Três, você dá uma reorganizada no seu experimento, tá certo? Porque até um ou dois a gente consegue fazer, um com bloco e dois com DQL. Três, nós temos dificuldade. Por quê? Porque o DQL, a gente chama a gente fala que ele é engessado. Toda vez que você usar um DQL, que é um delineamento quadrado latino, você precisa, e o próprio nome já fala, quadrado. Toda vez que você usar, você tem que usar o mesmo número de tratamentos, o mesmo número de blocos, que a gente chama aqui de linha, e o mesmo número de blocos que a gente chama de coluna. Ou seja, lembra que ele usou 5 tratamentos? Castração 56 dias, castração 7 dias, castração 36, inteiros, castração 21. Tá certo? De repente, o experimentador nem queria fazer esse tanto de castrações diferentes. Mas como ele tinha 5 leitegadas e 5 variações de peso, ele teve por obrigação de fazer 5 tratamentos. Essa é a grande, vamos falar assim, a desvantagem do DQL. Ele sempre tem que ser ajustado para o mesmo número de tratamentos, o mesmo número de colunas, que é o bloco em colunas, e o mesmo número de blocos em linha. Sempre tem que ser. Então, se eu usar 4 tratamentos, eu tenho que fazer 4 linhas e 4 colunas. Se eu usar 6 tratamentos, eu tenho que fazer 6 linhas e 6 colunas. Nessa situação, ele tinha que usar 5 tratamentos, porque ele teve 5 linhas e 5 colunas. Então, ele é engessado. O bloco não tem esse problema. Mas o DQL ele precisa ser engessado dessa forma. E ele tem um problema, porque muitas vezes, quando você tem só 3 tratamentos, por exemplo, você teria que ter 3 linhas e 3 colunas. Só que aí você acaba perdendo em grau de liberdade do resíduo. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer o experimento, repetir o experimento 2 vezes, 3 vezes, para você ter grau de liberdade do resíduo. Tá? Isso acontece às vezes, tá certo? Então, o DQL nada mais é que o bloco 2 vezes, só que com a grande obrigação. O número de tratamentos tem que ser igual ao número de colunas, que é igual ao número de linhas. Tá? Vamos ver como é que a gente resolve ele? Ele é bem semelhante ao que a gente vem resolvendo aqui do bloco também, do DIC, tá? Agora, a hipótese continua sendo a mesmo jeito, né? Nós vamos lançar a hipótese. A média de tratamento A é igual a média de tratamento B, que é igual a C, que é igual a D, que é igual a E. Ah, e aqui tem um negócio interessante que eu esqueci de falar. Olha lá. Então, tá aqui a leitegada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá ó, as faixas de peso. 1, 2, 3, 4, 5. E onde estão os tratamentos? Tá aqui, ó. Então, ó, note que o tratamento A, ele só aparece uma vez na linha e uma vez na coluna. Né? Onde é que vai aparecer o tratamento A de novo? Aqui, ó, na coluna 4, na linha 2. Aí, onde é que ele vai aparecer de novo? Aqui, ó, na coluna 3, na linha 3. E depois, aqui, ó, na coluna 2, na linha 4. E, por fim, aqui na coluna 5, na linha 5. Então, note, pessoal, que o tratamento ele vai aparecer uma vez na linha, uma vez na coluna. Ele não pode aparecer 2 vezes na mesma coluna e nem 2 vezes na mesma linha. Tem técnicas para você poder obter isso aí, tá certo? Depois eu ensino para vocês uma técnica para vocês poderem obter isso aqui, tudo bonitinho, assim, a fazer esse experimento aqui, tá? Porque tem que ser casualizado, né? Então, depois, primeiro a gente faz linhas e colunas, depois casualiza as linhas, depois casualiza as colunas. É interessante o jeito de fazer isso, tá bom? Então, note que a hipótese continua a mesma coisa, que a média de tratamento A seja igual a B, que seja igual a C, que é igual a D, que é igual a E. E a hipótese alternativa, não H0, indicando, né, que é tudo que está acontecendo, menos que eles são iguais. E o quadro da nova, do DQL? Bom, agora ele vai aparecer, ele é um pouco diferente. Se antes o DIC tinha tratamento resíduo total, o DQL, desculpa, o DBC entrou efeito de bloco, não foi? Ó, o DIC era só esses 3. O DBC era esses 4, né? O tratamento, blocos, resíduo total. O DQL, agora a gente chama um bloco, pode chamar de bloco 1, bloco 2,
mas o pessoal prefere chamar linha e coluna. Por quê? Porque um dos blocos fica aqui na linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro vai ficar na coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que o pessoal chama linha e coluna, mas pode chamar do que você quiser, tá bom? Bom, como é que vai ficar o grau de liberdade? Vamos lá, total. Ora, total vai ser fácil. Eu tenho aqui, ó, se eu contar aqui, ó, eu tenho 5 aqui e 5 aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, eu tenho 25 unidades experimentais. Menos 1 dá 24. O tratamento, são quantos tratamentos? Vamos lembrar, é o A, B, C, D e E. São 5 tratamentos. Só que o grau de liberdade leva 1, fica 4. Então, o tratamento vai ser 4. Curiosamente, eu já sei que linha e coluna também vai ser 4, porque são todos iguais, lembra? O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, então todos 4, todos 3 aqui vão ser 4. O que vai sobrar no meu resíduo? Olha lá, 24 menos 4, menos 4, menos 4 vai dar 12, né? Vai sobrar 12 aqui. Agora eu quero chamar a atenção para vocês aqui de uma coisa. Veja bem, digamos que se eu tivesse, ao invés de fazer com 5, se eu tivesse feito só com 4. Se eu tivesse 4 faixas de peso, 4 leitegadas e 4 tratamentos. Então, como é que ia ficar meu grau de liberdade? Ó, total ia ficar 4 vezes 4, 16. Aqui ia ficar 15, né? Menos 1 dá 15, né? Certinho? 15 aqui que ia aparecer. Tratamentos seriam 4, menos 1, 3. O mesmo de linha e o mesmo de coluna. Então, ia ficar 3, 3 e 3. Então, ó, não, então aqui ia ficar 15 menos 3, menos 3, menos 3. Então, ia ficar 15 menos 9. Ia ficar quanto no grau de liberdade do resíduo? 6. 6 graus de liberdade do resíduo é muito baixo. Esse resíduo fica muito perigoso, diminui muito a chance de você rejeitar H0. Então, tem um resíduo muito pequeno. Existe uma galera que fala que o resíduo, o mínimo que ele tem que ser é 8, outros falam que é 10. Ninguém até hoje acertou ao certo valor. Mas a gente sabe que 6 é muito baixo. Então, 4 você pode até fazer, mas tem que tomar muito cuidado, porque seu resíduo vai ficar muito baixo. Agora eu vou fazer com 3, só para vocês terem ideia. O que acontece? Se eu tivesse 3 aqui, ó, 3 linhas, 3 colunas e 3 tratamentos. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, o meu total vai ser 9, menos 1 do grau de liberdade, fica 8 aqui embaixo. Então, vai ficar 8 aqui no grau de liberdade. Tratamentos vai ser 3, menos 3, né? Menos 1 fica 2. Então, vai ficar 2 para tratamento, 2 para linha e 2 para coluna. Então, note, ó, 8 menos 2, menos 2, menos 2 dá 6, né? Então, 8 menos 6 vão dar 2. Aí vai sobrar 2 graus de liberdade no resíduo. É muito pouco. É muito. Por isso que quando a gente tem 3 tratamentos, que a gente vai fazer 3 linhas, 3 colunas, o que a gente faz? A gente faz o tratamento 2 vezes. Você pode fazer ao mesmo tempo 2 vezes. Você vai lá, faz para um grupo de animais, faz para outro grupo de animais, os mesmos tratamentos. Que aí você repete o tratamento e você aumenta o grau de liberdade do resíduo. Só que você repetir aqui, você já melhora. Tá certo? Você já ganha ali em grau de liberdade muita coisa. Tá? Vamos para o soma de quadrado aqui para a gente ver como é que funciona? Então, nós vamos fazer agora soma de quadrado, tratamento, desculpa, totais, depois tratamentos, depois linha, depois coluna e depois não obter o resíduo. Mas tudo o jeito que a gente a gente já sabia. Total não muda. A gente vai continuar pegando lá, ó, o maior, desculpa, o primeiro, que é 93 ao quadrado, depois 110,6 ao quadrado, até chegar no último aqui, que é 80,2 ao quadrado. Isso aqui não muda. E vou diminuir isso aí de quanto? Do total, somar todo mundo, que dá 2.656,2, elevado ao quadrado, dividido, nesse caso, por 25. Então, se a gente fizer isso tudo, isso dá, ó, esse primeiro aqui dá 285.214,42, menos 282.215,94. Se a gente fizer, então, essa diferença, nós vamos achar 2.998,48, que vai vir cá, ó, soma de quadrado. Vamos fazer agora para tratamento. Não muda também. Vou pegar. Só que os totais de tratamentos, nós vamos ter que ter uma ajudinha aqui. Por quê? Eu não tenho totais de tratamento, sabe? Porque esse aqui, ó, é o total da coluna, né? Esse aqui são os totais das linhas. E os totais de tratamento? O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que pegar aqui, ó, 93, somar com 94, que é o A, somar com 77,9, que é o A,
com 97,6, que também é A, e com 80,2, que também é A. Se eu somar esses três, vai dar 443,6. Esse vai ser o tratamento A. Para achar o B, mesma coisa. 102,1 mais 114,1 mais 108,9 mais 100,2 mais 110,4. Então, eu vou ter que fazer isso para cada um deles. Feito isso, só para o tratamento que precisa fazer isso, viu, galera? Por linha e coluna já tem. Aí sim, eu vou pegar esses totais desses tratamentos e levar todos eles aos quadrados, né? Dividir por 5. Por que por 5? Ora, eu não tive que somar 5 para obter o primeiro aqui, ó. Eu tive que somar esse que é 93, esse que é 94,9, esse que é 77,9, esse que é 97,6, esse aqui que é 80,2. Então, teve que somar esses 5, por isso que eu vou dividir aqui por 5. Menos a correção. A correção você já sabe como é que funciona, né? É 2.656,2 elevado ao quadrado dividido pelo total, que é 25. Então, fazendo isso aí, eu vou chegar em 274.235,99 menos a correção, que dá 2.020,05. Pronto, tá lá. Fazer a mesma coisa para a linha. A linha agora já tem, né? A linha mais fácil. Tá aqui, ó. 545,9, 525,6, 502,3. Vou levar todos eles ao quadrado. Dividir por quem? Por 5, porque vieram de 5 médias. Eu tive que somar 5 médias para achar esse total. E diminuir pela correção. Feito isso, dá 257,82 na linha. Na coluna, mesma história. Só que agora eu vou pegar cá embaixo, ó. Coluna, total de coluna, 538,7, 529,5, 536,4. Tá certo? Então, todas essas colunas eu vou levar ao quadrado, dividir por 5. Vou achar como total 48,5, 48,50. E para achar o resíduo agora é só fazer diferença, né? Pega o total, que é 2.998,48, e subtrai 2.020,05, 257,82 e 48,5. Pronto, dá 672,11. Passou a parte difícil. Agora é a parte fácil, que é o quê? Vamos lá. Quadrado médio. Como é que eu obtenho os quadrados médios? Divide soma de quadrado por grau de liberdade dos respectivos. Então, o primeiro, ó, dividir 2020,05 por 4 dá 505,01. O segundo, que é dividir 257,82 por 4, dá 64,46. O outro, que é o terceiro, que é dividir 48,5 por 4, dá 12,13. E, por fim, dividir 672,11 por 12, dá 56,01. E o professor pôs ali, não sei porque, 168. Deixa eu ver essa conta aqui está certo. 672,11 dividido por 12. 56,01, tá certo. O professor tá doidão. Então, vamos consertar aqui agora, ao vivo. Ó. 56,01. Pronto. Acertamos. Prontinho. E agora, na próxima página também está errado, né? 56,01, né? Deixa eu consertar aqui. E a próxima, e tenho certeza que eu devo ter errado todos os próximos também. Oh, Jesus. Mas vamos lá, vamos consertando aqui. É bom que vocês vejam que até o professor erra também. Então, vamos voltar aqui, galera. Então, o que a gente vai fazer agora? Obter os F calculados, né? Como é que a gente obtém os F calculados? Bom, o F calculado sempre vai ser, de tratamento vai ser dividir quadrado médio pelo resíduo. Então, 505,01 dividido por 56,01. Então, aqui eu fiz errado, ó. Tinha que dividir por 56,01. Vamos consertar aqui, ó. 56,01. Quanto vai dar isso? 505,01 dividido por 56,01. Dá 9. Então, não é 3, dá 9 aqui, ó. 9,02 aproximadamente. Então, esse aqui vai dar 9,02, né? E aqui tem que corrigir aqui também. Eita, pro erra tudo, hein? 9,02. Prontinho.
E aí, nosso grau de liberdade de tratamento vale 4, não é isso? O grau de liberdade do resíduo vale 12. Vamos ver quando vai dar o F tabelado? Vamos lá. Aí ele pediu a 1%. Dessa vez o exercício pede a 1%. Então, vou lá na tabela de 1%, né? O grau de liberdade de 4 e 12 está aqui, dá 5,41. Então, nós vamos usar aqui 5,41 como nosso grau de liberdade, né? Desculpa, como F tabelado. E aí, comparando, então, olha, o F calculado deu menor que o nosso F tabelado. Então, olha só, não rejeita a hipótese, não há diferença. Olha que interessante, né? Nesse caso, não houve diferença no ganho de peso dos animais conforme a castração, os dias de castração, tá certo? Então, não houve diferença, tá? A 1% de probabilidade. Talvez, se eu tivesse usado 5% de probabilidade, poderia ter dado diferença. Mas a 1% não teve diferença. Ah, professor, mas espera aí, tem um negócio errado aqui, não tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Eu acho que teve diferença sim, né? É 9,02. Outra ferro. Vamos lá, galera, vamos consertar esse negócio? Então, aqui dá diferença sim, 9,02, né? Não daria antes. Então, 9,02 é maior do que o meu F tabelado. Então, se ele é maior, rejeita. Eita ferro, erra tudo. Rejeita essa hipótese inicial pelo teste F. Assim, aí aqui está errado, né? Então, eu tenho que falar o quê? Existe pelo menos uma média que difere das demais. Pelo menos uma que difere das demais, tá certo? Que difere das demais. Então, pelo teste F, houve diferença estatística. Então, tem sim, tá, galera? Desculpa, repetindo, tem diferença entre as médias, tá bom? Então, tem diferença entre as médias. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos verificar se linha e coluna está tudo correto. Lembra? Igual a gente fez com o bloco. Será que linha e coluna também está correto? Tomara que eu não tenha feito errado, né? Então, vamos lá, vamos ver se não fez tudo errado aqui, igual o professor fez, né? Vamos lá. Então, vamos para o próximo. Vou até deixar aqui assim, que acho que vai ficar mais fácil. Então, com relação, ó, a linha, vamos fazer aqui, ó, o F calculado de linha e o F calculado de coluna, né? Então, nós vamos dividir aqui, ó, quadrado médio de linha e quadrado médio de coluna. Tá errado, não tá? Porque o professor errou, era 56,01, lembra aqui, ó? Então, vai dar tudo errado também. Eita, mas aí é bom, hein? E aqui também, vamos consertar. Então, nós vamos ter que dividir isso aqui agora, ó, aqui vai, opa, então esse valor aqui vai dar 56,01, aqui também vai dar 56,01. Se eu dividir, ó, 64,46 dividido por 56,01, isso dá 1,15, 1,15, e o de baixo está dando 12,13 dividido por 56,01. 12,13 dividido por 56,01. 0,22 aproximadamente. Pronto. Aí vamos pegar o F tabelado de 4 e 12, mesma coisa, porque 4 e 12 aqui também é 1%. Então vamos lá na tabela do teste F, né? Então aqui dá 1,15, vamos acertar aqui, né? Aqui dá 1,15, aqui dá 0,22 e o de cima dá 9,02 aqui, ó, professor. 9,02. Né? O F tabelado continua certinho. Então, vamos lá. Quando a gente for olhar, então, na tabela do teste F, nós vamos olhar, então, de novo, 4 e 12, igual a gente olhou antes, 4 e 12 dá 5,41, né? Dá mesmo 5,41. A diferença é só que nós vamos ter que consertar tudo isso aqui, né? 9,02, 1,15, deixa eu pegar isso aqui. Aqui, ó.
Vamos pegar esse aqui tudo, apagar todos esses. Pronto. E aí, deixa eu pegar essa resposta aqui também. Opa. 1,15, 0,22. Então, vamos lá. Vamos comparar, então. 1,15 é menor do que 5,41, não é? Além disso, também, 0,22 também é menor do que 5,41. Então, para os dois, galera, deu o quê? Que o efeito de linha de coluna não foi significativo, né? Foi menor, olha lá. Tanto para a linha quanto para a coluna, aqui sim está correto, tá, galera? Então, 1,15 deu menor que 5,41, 0,22 também deu menor que 5,41, então não tem efeito de linha em coluna. Ou seja, não tem diferença entre as leitegadas, não tem diferença entre os pesos dos indivíduos, houve diferença estatística entre, né, as datas de castração, mas leitões que vieram de leitegadas menores ou maiores, né, diferentes, ou leitões que nasceram com pesos diferentes, né, não tiveram efeito significativo, né? Então, nesse caso, quando acontece isso, o que deveria, né? Quando um desses efeitos falha, por exemplo, ó, se tivesse falhado só, por exemplo, a linha, que era o efeito de leitegada, aí eu deveria fazer esse experimento novamente, só considerando faixas de peso, tá certo? Ou vice-versa, digamos que a faixa de peso que não foi significativo e leitegada foi significativo. Então, eu faria o experimento novamente, desconsiderando a faixa de peso e só alterando o tamanho de leitegada. Quando os dois não dá significativo, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um DIC. Eu retiro o efeito de leitegada, eu retiro a faixa de peso, eu retiro a faixa de peso, retiro o efeito de leitegada e faço todo o experimento de novo, considerando apenas a data da castração ou os animais inteiros, tá certo? Então é assim que a gente faz. Note, galera, nesse caso, como o experimento ele é todo engessado, eu tenho que fazer um experimento novamente. É diferente do bloco. No bloco, era só ir lá e fazer uma nova diferente, agora indique e resolveria o problema. Aqui não, porque lembra, eu tive que escolher o número de leitegadas e o número de faixa de peso e também o número de tratamentos para todos ficarem iguais, 5, 5 e 5. Como se esse efeito de bloco, desculpa, de linha e de coluna, que são os blocos, não foram significativos, eu devo fazer esse experimento novamente, tem que começar o experimento do zero, sem esses dois efeitos, porque eles não foram significativos, né? Eles não tiveram significância. E aí, eu tenho, então, agora, que fazer tudo em DIC. Por isso que muita gente tem resistência a fazer esse experimento, né? Vamos falar assim, a fazer as coisas em DBC. Por quê? Desculpa, em DQL. Por quê? O delineamento em quadrado latino, ele tem esse engessamento que, quando ele dá certo, beleza, flui tudo muito lindo. Mas se ele não dá certo, você tem que voltar para o campo e fazer o experimento de novo, né? E desconsiderar aquela fonte de variação. Então, galera, muita gente evita fazer o delineamento em quadrado latino por causa disso, né? Então, o que o pessoal fazia? O que o pessoal faria, né? Por exemplo, né? Então, e o que é errado fazer, tá bom? É errado. Mas digamos, por exemplo, que todos os leitões aqui, as leitegadas aqui, deu 5 leitegadas diferentes. Um deu 10, outro deu 12, 11, 12, 13 e 14, por exemplo, né? O pessoal ia lá e pegava só 10 leitões de cada uma das leitegadas. Eliminava, por exemplo, daqui deu 14, eliminava 4, daqui deu 13, eliminava 3, daqui deu 2, eliminava 12, eliminava 2, daqui deu 11, eliminava 1, e pega só 10. É errado fazer isso, mas as pessoas fazem isso. Para quê?
para fugir do DQL, tá? Ou às vezes vai lá e tenta pegar os mesmos leitões com a mesma, mais ou menos pesos muito próximos, né? Para evitar fazer, então, essa faixa de peso aqui, né? Em termos de bloco. Né? Aliás, tem algumas pessoas que falam que nem é bom blocar para peso, tá certo? É muito perigoso. Né? Porque você não tem um peso fixo, né? Você tem uns pesos um pouquinho variados. Aí o pessoal acaba variando, acaba pegando, fazendo bloco de peso, mas ele tem pelo menos o mínimo e o máximo que ele tem que atingir, né? Por faixas de peso, o que não é tão interessante também, tá? Então, muita gente foge. Quem gosta de fazer experimento com DQL, principalmente quem mexe com gado de leite. Por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes você não tem uma vaca, por exemplo, você não tem lá, você vai fazer um experimento lá, sei lá, você precisar de 30 vacas em lactação. As 30 vacas não vão começar a lactação no mesmo dia, ou às vezes na mesma semana, mas às vezes você consegue, né, você consegue 4, 5 vacas que começaram a lactação na mesma semana, ali no mesmo dia. A variação delas é muito pequenininha. Então, muitas vezes, o pessoal faz o declinamento em quadrado latino, eles chamam ele de switchback até, que é o seguinte, é fazer o quadrado latino utilizando 4 vacas ou 5 vacas, e você varia, por exemplo, o tratamento, que nesse caso muitas vezes é de, né, principalmente tratamento com relação à digestibilidade, ou uma troca, por exemplo, da fonte de carboidratos, ou de volumoso, por exemplo, de concentrado volumoso, você varia esses tratamentos ao longo do tempo da lactação. Então, por exemplo, no primeiro mês, você coloca um tratamento. No segundo mês, você coloca outro tratamento. No terceiro mês, você coloca outro tratamento. Você vai variando, né? A lactação também vai estar variando, mas todas vão estar variando na mesma época. Então, você olha só a diferença que teve, tá certo? Então, você consegue fazer os experimentos em quadrado latino desse jeito. Lógico que você tem sempre que, entre um tratamento e outro, você tem que esperar um tempinho aí, que a gente chama de fase de adaptação, né? Normalmente 15 dias, alguns protocolos 21 dias, o mais ideal é 21 dias. Então, entre um tratamento e outro, você espera 21 dias. Então, um exemplo, né? A vaca começou a lactação essa semana. A gente começa o experimento daqui a um mês, por exemplo, daqui a 30 dias. Aí, 21 dias, eu deixo ela alimentando com tratamento A, mas não coleto informações. Depois de 21 dias, aí eu começo a coletar as medidas, tá certo? Aí eu começo a obter, por exemplo, as minhas medidas lá das minhas variáveis de resposta. Eu posso obter, por exemplo, um prazo de 7 dias, no prazo de 14 dias. Aí vamos supor que eu utilize 14 dias. Então eu fico 14 dias, então a vaca fica 21 dias com tratamento A, mais 14 dias, né? Então, que daria 35 dias, né? Então, ela ficaria 35 dias com tratamento A. Eu espero 21 dias para poder pegar as primeiras medidas e meço lá do 22º até o 35º dia. Aí, o que eu faço depois? Eu entro com o tratamento B. Espero 21 dias de período de adaptação. Não pego nada de medida nela. 21 dias depois, eu começo a coletar essa medida. Fico 14 dias coletando. Então, mais 35, já deu 70 dias de experimento. Aí, o que eu faço? Eu entro depois dos 35 dias, que foi os 21 dias, né, do tratamento B, mais os 14 dias de obter as medidas, aí eu inicio o tratamento C. Espero os 21 dias, a mesma coisa, vou fazendo isso, até coletar todas as informações. E eu faço isso com 4 vacas ou 5 vacas, por exemplo, né? Que nós chamamos de switchback. Então, todas as vacas vão estar na mesma época, na diferença ali da produção de leite ali, tá certo? Elas vão entrar em pico juntas, elas vão começar a decair a produção de leite juntas, e aí você tem uma diferença minimizada. É assim que a gente faz. Ok? Pessoal, desculpa pelos erros. Eu percebi os erros aqui na hora. Mas ainda bem que a gente percebeu. Foi bom que vocês foram fazendo junto aí, observando. Tá? Alguma dúvida, galera? Deixa eu salvar isso aqui, que senão na próxima aula ainda erra de novo. Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho.
Diga. É, eu tenho dúvida nessa parte de não significância. Significância. Ótimo. Vamos lá. Significância funciona o seguinte: se rejeitar H0, é significativo. Não rejeitou H0, não significativo. Entendeu? Não rejeita H0 é sinal que é Não foi significativo. significativo. Então tem que repetir o tratamento, o experimento. Tem que repetir o experimento. A grande. O DBC, se ele for não significativo, você não precisa repetir o experimento, não. Basta você só analisar de novo, fazer uma nova de novo, indique. O DQL, se ele falhar um, você tem que fazer em DBC. Se ele falar os dois, linha ou se ele falar só, se ele falhar, né, se ele não for significativo na linha ou na coluna, você faz em DBC, o experimento de novo. Se ele falhar os dois, tanto linha quanto coluna, você tem que fazer o experimento todo de novo em DIC. Por isso que a galera foge do DQL, tá certo? Por que você tem que fazer de novo? Porque lembra, você escolheu o número de tratamentos para ser igual ao número de linhas, igual ao número de coluna, você engessou. Por isso que você tem que fazer de novo. Porque às vezes você nem tinha aqueles tratamentos. Igual eu brinquei no início, assim, às vezes ele nem tinha 5 tratamentos ali. Ele inventou o quinto tratamento para ele conseguir fazer o experimento em DQL. Tá certo? Nós fizemos o experimento em DQL. Eu e o Wallace fizemos o experimento em DQL foi no trabalho de curso da Nariane. Da Nariane, não sei se vocês conheceram a Nariane. Nós fizemos o dela foi um DQL, tá certo? Nós fizemos um switchback. Agora nós estamos falando aqui. Tadinha, ela ficou um tempo coletando essas amostras lá, tá? Foi um experimento longo, um período experimental aí de, sei lá, acho que foram 4 tratamentos. Foram 4 tratamentos. Foi mais de 100 dias coletando amostras, entendeu? E ela ainda tinha que dormir lá, às vezes, no campo, com os dias que ela tinha que coletar as amostras. Tinha dia que ela tinha dormindo lá, levou barraca para poder coletar as amostras. Às vezes tinha uma amostra que ela coletava à noite, madrugada, tá? Então, muitas vezes, a pessoa foge do DQL porque dá um trabalho de fazer o experimento para burro, e aí, no final, você dá que ele não foi significativo, você tem que ir lá e repetir o experimento todo de novo. Pensa. Graças a Deus, o Dona Ariane deu, tá? Significância, tanto para a linha quanto para a coluna. Mas se não tivesse dado, ela ia ter que voltar no experimento e fazer tudo de novo. Tá certo? Entendi. Então, quando na DBC não rejeita H0, eu tenho que repetir em Só o D. bloco. Só se não repetir o bloco. Só se não der no bloco, né? No tratamento não tem problema, não. Vamos supor que dá, por exemplo, significância no bloco e deu, aliás, deu significância no tratamento e não deu significância no bloco. Você só vai fazer o experimento de novo em DIC. Só vai fazer o experimento de novo? Não, só fazer análise, só a nova, mais nada, só analisar de novo. Agora vamos supor que aconteceu o contrário. Deu significância no bloco e não significância no tratamento. Você não precisa fazer nada, tá tudo certo. Tá certo? O bloco, a gente só analisa o bloco para ver se a gente fez o experimento corretamente ou não. Tá? O tratamento, a resposta continua do mesmo jeito. Eu só vou olhar lá no bloco. Deu significância? Perfeito, o tratamento está certinho. Não deu significância? Faço a nova em DIC. Quadrado latino. Deu significância de linha em coluna? Levanta a mão para o céu, agradece a Deus, fala muito obrigado. Tá certo? Faz uma boa ação depois na rua para agradecer os céus, deu tudo certinho. Não deu, começa a chorar. Por quê? Se for na linha, você vai ter que repetir e fazer de novo em DBC, usando só a coluna como bloco, né? Se for no bloco e não deu na linha, você vai ter que fazer de novo em DBC usando o bloco, usando a coluna como bloco, né? Ou a linha como bloco, vai depender. Não deu nos dois? Fazer de novo, indique e eliminar a linha e coluna.
Ah, sim, isso que eu ia perguntar. Você falou em fazer a nova, então não é outro experimento. O quadro da Não, o nova, DBC você não precisa fazer o experimento todo, não. Só a nova, só o quadro da nova de novo. só o Aí quadro é facinho. fazendo o DIC e eliminando o bloco. Aí é facinho. Agora, o DBC tem que fazer tudo de novo. Porque o DBC é aquela história. Você só usou 5 tratamentos, porque você tinha 5 colunas e 5 linhas. Então, você não sabe se realmente o experimento funciona desse jeito. Entendeu? Sim, e em relação ao período, esse intervalo de tratamento é Período de padrão? adaptação. Ah, não. Isso aí é fisiológico, tá? Isso é qualquer experimento que você for fazer, muitas vezes, acontecia muito, aqui não, mas, por exemplo, lá em Viçosa acontecia isso demais. É, eu estava fazendo um experimento e logo em seguida o Abner ia fazer o experimento dele depois, tá certo? Nos mesmos animais. Pode ser que na hora que o Abner foi fazer o experimento dele, os animais ainda estão tendo resposta do meu experimento, sacou? E aí vai atrapalhar a resposta do dele. Então, 21 dias é um tempo que a gente sabe que qualquer efeito que tiver sobre o animal, ele já passou, já cessou. É meio que uma quarentena, sacou? Que a gente deixa o animal. Então, qualquer experimento, você sempre, em animais, qualquer experimento que você for fazer, né, que você principalmente aplica algo, né, nele, principalmente em relação à alimentação, tá, galera? Outros experimentos não, mas alimentação. Você tem que esperar 21 dias de adaptação. Todos. Todos. Por exemplo, nós estamos lá querendo fazer um experimento lá com a Mireia, né, na produção de leite. Todo mundo já fez isso, mas tem um camarada aqui que a gente fazer. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que dar a Mireia 21 dias para os animais, deixar elas comerem, para depois a gente começar a experimentação. Tá certo? Só depois de 21 dias a gente começa a experimentação. Tá? Existe, por exemplo, não sei quem estava querendo fazer um experimento lá com dieta alto grão. Você já viu dieta? Todo mundo sabe o que é dieta alto grão? Coloca níveis de concentrado altíssimo lá, né? Em vez de ser 60, 40, né? 60 volumoso, 40 concentrado, você bota lá 90 de concentrado, 10 de volumoso. Tem gente que fala até 100%, né? 100% concentrado. Aí dá uma diarreia, no maior que o bicho quase, né? E começa a diarreia mesmo. Mas 21 dias depois, o animal já estabiliza. Aí você pode fazer o experimento. Tá certo? Você pode fazer esse experimento. 3 semanas é suficiente para o animal adaptar. Tá? Professor, a gente está vendo em forma de cultura que essa fibra ela é importante para o animal, né? E como é que fica essa dieta alto grão quanto ao rumen do animal? Então, isso normalmente a gente aplica dieta alto grão quando você vai fazer no confinamento, né? O pessoal utiliza dieta alto grão sempre em confinamento. E aí é quando você está só no período de engorda, tá certo? Tem uma galera aí que tem usado, tem gostado bastante. Aumenta muito o custo de produção, né? Pensa aí para você ver. Alimentar o animal só com concentrado, pensa que preço que não fica isso, né? Mas tem uma galera que fala que vale a pena. O animal ele engorda muito mais rápido, em menor tempo, tem um acabamento de carcaça melhor. Tem gente que, em termos econômicos, fez e falou que valeu a pena. Mesmo assim, valeu a pena. Entendeu? Tem que fazer Mas conta, né, não professor? pode fazer isso a vida Tem toda que do fazer animal, não, conta. tá? Pode, pois não, Paulo? Tem que fazer conta, né, para essas avaliações Tem que fazer conta. Tem que fazer conta para ver, né, Vale a o pena. preço dos insumos, a distância que está. Pensa fazer dieta alto grão agora com milho batendo saco acima de 100. Agora é difícil, né? Não Tanto dá é que pra ser, né? muitas pessoas que confinam, né, nessa época, né, que é mais propício para confinar, estão deixando de confinar por conta desse alto preço aí do milho, né, que é o Do que implica milho. na. Então, entendeu? Eu tô lá no experimento lá, eu tô com o experimento, né, com a Maria Eduarda. Não, é Maria Eduarda mesmo. Maria Eduarda Tosta. Nós estamos lá no experimento, tá no confinamento da casa dela. Nós pesamos animais segunda-feira passada. Nós pesamos antes da outra semana, né? Tá lá, eles confinaram 1.000 bois. Mas agora ela falou, já, tipo assim, esse ano o lucro vai ser bem menor.
porque não fica barato, você pensa, né? Ainda mais com concentrado o preço que está, né? A ação tá Tudo bem que eles caríssima produzem a também. silagem deles, né? Acho que a silagem deles eles produzem, mas mesmo assim não fica barato, né? Falar pra ele confinar esse gato com capiaçu aí. Um capiaçu, né? Bem melhor, né? É. O problema é que com o capiaçu, para Ele não você. atende a exigência do animal, né? O capiaçu é Você muito acaba. deficiente. Aí você vai ter que aumentar no concentrado, fica pior. Não adianta. É melhor usar a silagem mesmo de milho. Entendeu? Capiaçu é bom, às vezes, para o animal na pastagem, né? Não, é verdade. Um monte de Professor, fibra também. Tem algum estudo no IF? Já fizeram algum estudo quanto à questão da usar mandioca para fornecer proteína para o animal, a parte aérea? Eu não entendi, eu entendi até fornecer, depois eu não entendi. O uso da parte aérea da mandioca para fornecer proteína para o animal. Aérea da mandioca? Sim, não, mas isso aí, esses experimentos com parte aérea de mandioca já foi feito há muito tempo. Já. Da época que eu estudava, 2014, todo mundo está ficando responsa disso. Por que será que esse uso não está sendo difundido no Brasil, assim, o uso da parte aérea? Será que... Talvez disponibilidade, né? Nem todo lugar você tem disponível, né? Mas já foi feito isso. Na época, 2004, quando eu estava estudando, o pessoal já tinha... Em 2004 já tinha resposta de parte aérea de mandioca, para você ter ideia. Já foi antigo. Polpa de tomate já foi feito, porque, por exemplo, aqui mesmo na região nós fizemos até, né, um experimento disso. Porque nós temos polpa de tomate, né? Nós fizemos com resíduo de milho doce, porque aparece aqui também, né? Resíduo de milho doce, nós fizemos. Tem um experimento aí, nós já fizemos. Não fizemos, acho que com digestibilidade, mas fizemos com a produção de silagem. Tem uns 4 anos nós fizemos esse experimento aí. Eu, mas o Alice e o André, fomos lá, catamos, pedindo, né, conseguimos lá foi na Olé? Não, foi na 10. Na 10 nós pegamos o resíduo e ensilamos e vimos qual que eram as propriedades. Nós fizemos isso. Mas tudo, Abner, é disponibilidade. Muitas vezes você não tem disponibilidade. Lembra? Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu falei na época que o pessoal fazia experimento com glicerina. Eu cheguei a falar isso com vocês já? Sim. Falou. Era disponibilidade, hoje não tem mais. A China compra a nossa glicerina toda. Tudo é disponibilidade. A gente faz. E nessa alta do milho aí, é onde separa os homens dos meninos, porque aí você tem que realmente aproveitar o máximo de amido, né, do milho, para ter esse aproveitamento do milho, né? Porque se você não aproveita o amido da forma correta, né, não faz aí silagem de grão úmido, né, que é onde você disponibiliza mais esse amido, para realmente viabilizar um pouco mais, né? Ficar um pouco mais viável. E outra coisa, Paulo, o que acontece? Até a aceitabilidade do animal muda. Vou te dar um exemplo prático. Lá no IF, nós tivemos que fazer uma silagem meio que às pressas lá, porque ia cortar, e estava precisando da área para um outro experimento. Então, nós fizemos o pessoal pegou e fez a silagem, o milho ainda não tinha atingido o ponto ideal, né? Estava novo. As vacas agora não querem comer. Entendeu? A vaca não quer comer, não quer. Dá para a vaca, ela refuga um pouco, não quer. Quantos por cento de matéria seca? Eu nem fez, eu acho. Mas provavelmente está baixo, entendeu? Aliás, o nível de matéria seca está alta, né? O nível de amido do milho, né? A silagem está com um pouquinho grão, e muito pouco grão mesmo, sabe? O animal afeta a aceitabilidade. Até isso a gente tem que verificar.
Não adianta também, entendeu? Tem um nível ótimo, tem que olhar a linha do leite lá, do milho, não adianta. Se você não prestar atenção nessas coisas, você acaba, né, favorecendo talvez maior produção de amido, mas será que é a época correta? Vai alterar a aceitabilidade do animal, então não adianta. Muita coisa não tem que fugir, não. Às vezes as coisas trabalham tão... Lembra aquela história de isotecnia, de precisão? É tão preciso aquela historinha ali, não dá para você muito modificar, mexer, porque você muda uma coisinha aqui, o negócio atrapalha lá na frente, entendeu? Então, muitas vezes não dá para você mexer muito, não. Mas, Abner, essa parte que você está falando aí, de estudar outras fontes de alimentação, a galera está muito esperta com isso. Muita gente tem estudos a respeito de um monte de tipos de alimentações diferentes para bovinos aí, né? Nas regiões, por exemplo, que tem disponibilidade, por exemplo, de resíduo de cítricos, por exemplo, né? O pessoal já fez experimento para ver, né? Quem mexe, por exemplo, com laranja para produção de suco, né? Sobra aquela polpa lá, o pessoal já fez. Então tem muitos trabalhos, mas tem muitos trabalhos que dá para fazer ainda, tem muita coisa que dá para fazer ainda, tá certo? E que muita gente ainda não fez. Mas é uma área muito interessante, tá? É que eu vejo geralmente o pessoal falando igual explorar bastante a questão de pastagem, mas explorar mais essa parte de uma alimentação mais, igual o senhor falou aí agora, que alternativo. E aí, essa questão da mandioca, inclusive, eu perguntei pro senhor, porque eu vi um cara falando que, tipo, o que o produtor pode fazer? Ele pode plantar, sei lá, 1 hectare de mandioca, bem adubada, e aí pegar aquela parte aérea, ele vai cortar ali a cada não sei quantos dias, sei lá, vamos supor 50 dias, durante o tempo até a raiz ficar boa. Aí ele vende a raiz e planta de novo, entendeu? E ele pode estar usando essa como uma fonte alternativa de proteína. Então, de novo, precisa ser bastante preciso nesse planejamento para ele poder saber se ele pode fazer esse ciclo. Se ele vai ter pastagem, porque o lugar que às vezes ele vai plantar mandioca, ele não vai plantar mais o quê? Ele não vai conseguir plantar o milho silagem, porque às vezes tem silagem depois. E aí? Então, por isso que tem que ser muito bem ajustado, entendeu? Tem área para fazer isso, você tem disponibilidade, tem dinheiro para investir, para ver se vai dar certo, pode ser que dê errado. Muitas vezes a gente trabalha com um lucro tão pequenininho, principalmente nessa época. Épocas de milho e soja alto, não é bom arriscar muito. É bom sossegar um bocadinho o negócio, entendeu? É meio perigoso. Épocas que o milho está mais barato, aí você pode dar uma brincadeirinha. Opa, deixa eu tentar um negócio aqui. Entendeu? Isso se você é um camarada mais conservador no dinheiro, né? Não em relação à política, né? Mas conservador no dinheiro. Se você é um camarada mais aventureiro, de repente dá certo. Tem galera aí que faz as coisas e bomba. Mas tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque produtor de rural, principalmente na área de boi, quando perde muito dinheiro. Não perde pouquinho. Entendeu? É muito dinheiro que vai embora. Né? E a gente, às vezes, não pode perder tanto. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Só para reafirmar o que você disse, né? Quando você estava mencionando da dieta de alto grão, não se dá na vida toda do animal, é só em fase tipo de engorda, de terminação? Sim. Você não pode dar a vida toda, não. Ele é um ruminante, né? O animal ele não é igual um suíno, por exemplo. Então, esse animal precisa se alimentar de fibra, né? Porque senão o animal não consegue, né? O pH abaixo. O desenvolvimento fisiológico dele depende da fibra, né? Isso, depende da fibra. Tanto é que em alguns confinamentos, né? Eu nunca vi, assim, incluir 100% de concentrado. Mas, assim, o pessoal trabalha com 90 de 80, né? 70. 80. E, assim, para que esse animal ele tenha um ganho de peso, o que manda no confinamento é adaptação. Você vai saber, né, se os seus animais vão ter um desempenho bom, se eles foram bem adaptados. Se der qualquer problema na adaptação, aí você se lascou com
com o seu confinamento todo. Exatamente, é isso aí. Certinho, Paulo, parabéns. É exatamente isso aí. Então, Érica, o que acontece? Nós tivemos aqui uma palestra muito tempo atrás, um camarada veio aqui, há uns 4 anos atrás, ou mais, talvez, não lembro agora, vocês não estavam aqui quando teve essa palestra, não. Ele veio com essa ideia da dieta alto grão, aquela coisa toda. Depois disso, eu não vi falar muito mais sobre isso, não. O pessoal deu uma baixada nessa história aí. Ele chegou a falar até em experimentos que eles fizeram com 100%, você entendeu? Durante um certo tempo, né, lógico. Mas tem uma galera que trabalha com dieta alto grão aí, mas acho que em níveis mais baixos, tipo 70%, talvez 60%. Professor, mas não tanto. Oi. Esse alto grão que o senhor fala é o grão inteiro? Grão inteiro, Ah, tá. Uhum. Grão inteiro. Entendeu? Mas, ó, tem que ter o período de adaptação. O animal entra na diarreia feia, tá? Toda vez entra na diarreia feia. Mas aí depois ele acostuma. O organismo melhora. Ok, galera. Mais alguma coisa? Não, obrigada, professor. Fala aí, pessoal. Às vezes a gente é zootecnista também, né? Não é só estatística, não. Pessoal, então, um abraço para vocês, muito obrigado. Veio vocês 4, né? A Nívia não está aqui mais, mas eu vi que ela estava no início da aula. Então, eu vou colocar a presença para vocês lá, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Tchau, com Deus.